E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a interação que os fungos têm com os seres humanos e vamos dar uma ênfase maior aí nessas interações que acabam causando algum tipo de desconforto para a nossa espécie, tá? Então, vale lembrar, gente, que os fungos, eles são micro-organismos que naturalmente eles vão ter uma importância muito grande, tanto na parte de biotecnologia, como também na parte de indústria, né? Os fungos são muito usados nas indústrias farmacêuticas, e aí a gente tem, né, o exemplo clássico dos antibióticos, né? Lembrando que os antibióticos, eles foram descobertos quando, né, um fungo da espécie Aspergillus, que é esse que está representado aqui, caiu sobre uma placa onde tinham culturas de bactérias e, por observação, viu que naquela placa, aonde os fungos tinham caído, não havia crescimento da bactéria. Então, a partir daí, descobriu-se os antibióticos, que foi uma das descobertas mais importantes, né, da história da humanidade. A partir da descoberta dos antibióticos, foi possível o tratamento de doenças, foi possível evitar mortes, né? Então, foram descobertos esses medicamentos exatamente através dos fungos. Os fungos também são utilizados na produção de alimentos, né? Então, por exemplo, alguns tipos de queijo utilizam fungo, né, no seu preparo. Indústrias de bebidas também utilizam fungos no preparo, né? Então são também importantes nesse sentido. E uma das mais importantes funções que os fungos desempenham, juntamente com as bactérias, é na questão agrícola, né, e ecológica. Então os fungos eles atuam como decompositores. O que eles fazem? Eles decompõem a matéria orgânica, né? Então eles pegam lá uma parte de um ser vivo ou um próprio ser vivo que morreu, decompõe esse ser vivo e acaba voltando com os nutrientes que formavam o corpo desse ser para o solo, para eles serem reaproveitados, né? Além disso, os fungos também vivem em associação com os vegetais. Então a gente pode observar que aqui as hifas, né, que são as partes, aqueles filamentos que os fungos têm, eles abraçam as raízes dos vegetais e aí essa associação nós chamamos de micorriza, mico de fungo, risa de raízes. Então as hifas envolvem as raízes das plantas e aqui é uma transferência de nutrientes. Tá? As plantas elas necessitam desses fungos, dessas associações, para que elas tenham acesso aos nutrientes. Então eles são muito importantes neste sentido também. Aqui o que, né, uma sugestão, se vocês tiverem interesse e quiserem saber mais, tem esse artigo aqui que fala exatamente dos fungos que são usados na área de biotecnologia. Ele é um artigo pequenininho, bem simples, uma leitura fácil e dá para a gente uma ideia, né, das aplicações biotecnológicas dos fungos, como esses seres eles são importantíssimos para biotecnologia, para as tecnologias ligadas à área de saúde também, ok? E vamos para as micoses, né? O que seriam essas micoses? Toda infecção que for causada por fungo, a gente pode chamar genericamente de micose.
Então, se for uma micose, a gente vai ver se for uma micose superficial, se for uma micose cutânea, se for uma micose subcutânea. Então, qualquer tipo de infecção causada por fungo, a gente vai chamar de micose, tá? Na maioria das vezes, e aí é na grande maioria das vezes, os fungos que causam doenças no ser humano, eles são exógenos. Então, eles estão fora do corpo do, vamos colocar assim, hospedeiro. Tá? Então a gente encontra esses fungos na água, no solo, em alguns resíduos orgânicos a gente consegue encontrar esses fungos, porque esses são os hábitats naturais desses seres. E aí quando eles saem desse hábitat natural e vão para o organismo, né, eles não estão no hábitat natural, eles acabam provocando essas doenças. Aqui, só para exemplificar, né? As micoses de maior incidência, aqui tem 2 exemplos. Eu vou dar mais 2 aí para frente, mais um aí para frente, tá? Então, a gente tem aí a candidíase, né? Que aqui no caso tem esse aspecto, né? Parece que a língua tá com uma capa branca por cima. E a gente também tem outra micose que a gente chama de dermatofitose, que são aquelas manchas que aparecem no organismo, né, no corpo. Elas podem aparecer aqui no tronco, nos braços. Esses 2 tipos de micose, eles são mais incidentes na população porque esses fungos, eles não estão na água, no solo ou em resíduos orgânicos. Na verdade, esses fungos que causam essas condições que a gente está vendo aí, eles fazem parte da nossa própria microbiota. Então, eles fazem parte da microbiota normal do ser humano, né? Ou, né, são fungos que estão adaptados a sobreviver no corpo humano. Então, eles têm uma relação, né, estabelecida. E essas condições elas vão se manifestar quando essas relações elas são quebradas. Então, às vezes por uma diminuição, né, do combate que o sistema imunológico faz, às vezes por administração de medicamentos, essas doenças, essas condições, né, elas são encontradas comumente. Geralmente elas não vão provocar nenhum efeito limitante, né, mais estético. Existem micoses que têm que ter um tratamento mais específico, mas na maioria das vezes esses indivíduos eles são normais que apresentam, né, essas condições. Normais que a gente fala são indivíduos que gozam de uma boa saúde, tá? O que a gente tem que ficar atento é que essas micoses elas podem ser oportunísticas. Então, quando que vão aparecer essas condições aqui, né? Essa manifestação provocada pelo crescimento de fungos, elas vão atingir pacientes que são imunocomprometidos, né? Eles já têm uma doença de base, por exemplo, câncer, o diabetes. Ou às vezes a pessoa nem tem essas doenças de base, às vezes a pessoa ela passou por um tratamento de saúde recente, então ela, né, fez lá um tratamento com corticoide, ou um tratamento com imunossupressor, ou até mesmo com antibiótico. São fatores que podem levar ao desenvolvimento dessas condições aqui no nosso organismo, ok? Então, essas são as micoses que a gente vai dar uma olhadinha nelas com mais calma.